Boa tarde, irmãos. Que bom poder estar aqui novamente, revê-los através desse veículo de comunicação e poder entrar em contato contigo, com os irmãos. E é uma alegria, ainda que com uma certa diferença bem considerável, né? Porque nós estamos todos reunidos para juntos cultuarmos e benzermos o nome do nosso Deus. Mas tem sido a forma como nesse período nós podemos estabelecer essa comunicação e juntos estamos sendo edificados e fortalecidos no Senhor. Quero primeiramente então dizer aos irmãos que continuamos orando e intercedendo pela vida de cada um, de cada família, e nós estamos orando, temos incentivado os irmãos da nossa igreja e continuamos intercedendo por cada um de vocês, e estamos nesse período tão delicado que ainda deve se estender por um tempo. Nós temos que mais ainda nos unirmos em oração, estarmos uns aos outros orando, intercedendo. Eu creio que é um tempo importante para isso, para nós estarmos nesse sentido encorajando, mesmo à distância, mas seja com as nossas orações, seja com as nossas intercessões, com os nossos clamores a Deus, e da forma como a gente pode fazer, através de WhatsApp, de outras formas que são possíveis, de telefone e assim por diante. Mas nós queremos dizer que estamos fazendo isso, temos orado pelos irmãos e vamos continuar nesse período fazendo isso também. Nós estamos numa semana que é muito importante, e para nós cristãos, uma semana que nós podemos lembrar especialmente dos últimos dias de Jesus Cristo aqui neste mundo, e por isso nós comemoramos a Páscoa e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Em virtude disso, eu estava pregando uma série de mensagens intitulada de Quarentena. Já tínhamos pregado 3 mensagens, uma sobre Noé, outra sobre Moisés, outra sobre Elias, e ainda tem mais uma mensagem. Porém, hoje nós vamos fazer uma pausa, e eu quero, então, nesse momento, aproveitando essa ocasião, podemos pensar um pouquinho, relembrar um pouco desse momento tão importante, tão especial, que é a Páscoa e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje eu quero pregar sobre isso, e aí então, a semana que vem, eu retomo e termino aquela série de mensagens que nós estamos pregando. Então hoje eu quero, dito isso, de maneira inicial, eu creio que não há muitas novidades para poder passar para os irmãos. As coisas permanecem da mesma forma, e como já nós mencionamos anteriormente para os irmãos, havendo qualquer novidade, a gente comunica aos irmãos em termos de igreja, de cultos e coisas assim semelhantes. Dito isso, então, irmãos, novamente, quero então, hoje, nós vamos pregar, vamos pensar um pouquinho a respeito da Páscoa, a respeito da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido os irmãos a lerem comigo, em suas casas, Marcos capítulo 16, Evangelho de Marcos capítulo 16, e eu leio a partir do versículo 1. Marcos 16, versículo 1. Passado o sábado, Maria Madalena
Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem balsamar. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, veja o lugar onde tinham posto. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se entre outra forma 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Marcos capítulo 16, versos de 1 até o 13. Muito bem, eu quero inicialmente falar com os irmãos, relembrar rapidamente um pouco a respeito da Páscoa. O que de fato é Páscoa e o que isso de fato tem de importante para as nossas vidas hoje. Então, nós vamos rapidamente fazer uma breve revisão na história a respeito da Páscoa e depois nós vamos olhar para a ressurreição de Jesus. Páscoa. Quando nós pensamos em Páscoa, nós podemos dizer que a Páscoa ela pode ser definida da seguinte maneira, né? Em primeiro lugar, Páscoa é a festa anual dos hebreus que foi transformada em memorial da saída deles do Egito. Já nós vamos falar mais sobre isso. E em segundo lugar, o que é Páscoa? Páscoa é a festa anual dos cristãos que comemoram a morte e ressurreição de Cristo. Então, inicialmente, a gente já percebe que quando a gente pensa em Páscoa, os judeus eles têm a sua comemoração da Páscoa e eles fazem isso todo ano, e os cristãos também comemoram a Páscoa, né? E nós vamos ver então hoje como na verdade as Escrituras mostram o evento da Páscoa, o que é de fato a Páscoa, e como na verdade essas duas, ainda que sejam os judeus comemoram de uma forma, relembram, né, a história, e porém há um aspecto que eles não frisam, mas os cristãos eles relembram tanto lá a história de onde se originou a Páscoa, como também para onde de fato a Páscoa e o verdadeiro sentido da Páscoa apontam. Mas eu quero primeiro começar falando sobre a Páscoa como a festa anual dos hebreus, referente à libertação deles lá no Egito. A palavra Páscoa quer dizer, o sentido da palavra Páscoa quer dizer passagem, passar. A palavra Pessá no hebraico, o sentido dela é passar sobre. E já depois, na sequência, a gente vai entender melhor isso, né? Mas a Pessá, que se refere à passagem do anjo por sobre a porta das casas, lá no Egito, ela está vinculada e se refere a esse momento na história dos hebreus, em que, aí nós precisamos relembrar, o povo de Israel, ele habitou em determinado momento da história o Egito por 430 anos. Se nós relembrarmos, nós vamos
voltar lá para o livro de Gênesis, e nós vamos ver que na época de José no Egito, foi quando José trouxe a sua família para o Egito, Jacó com seus filhos, os irmãos de José, e eles desceram, ao todo 76 pessoas lá para o Egito, e ali eles ficaram. Mas os anos se passaram e José faleceu, e aquelas pessoas também daquela geração faleceram. Outros faraós se levantaram, pessoas que nem conheciam José, pessoas que nem conheciam os familiares de José, e a situação dos hebreus mudou muito lá no Egito, a ponto de eles se tornarem escravos no Egito. E lá eles ficaram por 430 anos, desde quando eles desceram para lá. Os hebreus, então, nesse período de 430 anos no Egito, eles aumentaram muito. Tanto é que a Bíblia diz que quando eles saíram de lá, quando eles foram libertos por Moisés, eles eram em torno de, somente homens, eram 600 mil. Isso quer dizer que havia, no total, muito provavelmente em torno de 2 a 3 milhões de pessoas. Então eles cresceram muito lá, aumentaram muito. E eles começaram, em determinado momento da história do Egito, começaram a ser perseguidos pelos egípcios, escravizados pelos egípcios. Passaram a oprimir os hebreus, fizeram deles escravos. E havia realmente, eles viveram um período muito crítico, especialmente nos anos finais, em que eles estavam lá no Egito. Havia muita perseguição sobre eles, eram escravos, eram perseguidos, a história, por exemplo, de Moisés relata a morte de crianças, né? Havia realmente toda uma opressão sobre os hebreus lá no Egito. A situação deles realmente era terrível, e foi então que Deus levantou Moisés para ser um instrumento de Deus na libertação do povo judeu lá no Egito. Deus então levanta Moisés vai até Faraó, e aí você encontra a história lá em Êxodo capítulo 1, 2, 3 e 4 na sequência, e você vai ver ali no início de Êxodo a história de Moisés, e na sequência você vai ver como que Moisés vai até Faraó, e ele então acaba tendo um embate, vamos dizer assim, com o Faraó, dizendo para Faraó deixar o povo de Israel ir. Mas Faraó, com o coração duro, ele não deixa. E aí a Bíblia diz que, através de Moisés e de Arão, Deus começa a mandar pragas sobre o Egito. E foram 9 pragas seguidas, de piolho, de mosca, de uma série de coisas que vieram, sobre os egípcios. E toda vez que vinha uma praga, até Faraó parecia que ia libertar, mas de repente ele voltava atrás. A história você encontra ali nos primeiros capítulos de Êxodo. Sendo assim, Deus anunciou então, como havia esse endurecimento no coração de Faraó, Deus anunciou então a última das pragas, que era a morte dos primogênitos sobre todo o Egito. Isso está lá em Êxodo capítulo 11, você pode depois conferir. E aí então vai vir sobre o Egito a chamada morte dos primogênitos. Mas Deus orienta também Moisés e Arão para que eles então orientassem as famílias dos hebreus, para que não houvesse morte nas suas famílias, ou seja, para que os seus primogênitos, os filhos mais velhos, eles não morressem. E aí então, Êxodo capítulo 12, aqui é a minha primeira dica para você. Você quer conhecer a origem da Páscoa? Então leia Êxodo capítulo 12, ali está a origem. Ali você vai entender a origem, como foi estabelecida e instituída a Páscoa, e qual o motivo da Páscoa. Então, o motivo da Páscoa não é coelhinho, não é ovo, não é chocolate, nada disso. Ali você vai ver a origem. Você vai ver que não tem, inclusive, não tem nada na história ali que lembra esse tipo de coisa. E ali, de fato, você tem a história real do que realmente é a Páscoa, e do que foi, como aconteceu a história
e depois as orientações para que o povo de Israel viesse celebrar e lembrar desse momento na história. Deus então orienta Moisés e Arão, e eles vão lá e falam com os hebreus para que eles reunissem as suas famílias, e há toda uma série de orientações que a gente não vai ver aqui agora, mas você pode observar na sua leitura lá em Êxodo capítulo 12 e 13, e você vai ver que então, por exemplo, alguns breves detalhes que a gente pode observar. Eles deveriam fazer isso no primeiro mês, no 10º dia daquele mês. Cada família deveria tomar um cordeiro ou um cabrito sem defeito, que era macho, de 1 ano. No 14º dia, eles, à tardinha, deveriam matar o cordeiro e aspergir o sangue desse cordeiro nos umbrais e na verga da porta, ou seja, do lado e em cima no alto. Esse cordeiro, eles então deveriam comer esse cordeiro, a carne do cordeiro, mas eles só poderiam comer a carne assada, não podia ser cru, nem cozida, e eles iam comer esse cordeiro com ervas amargas e com pão. Os judeus, até hoje, eles até trabalham com simbolismos em cima disso. A festa da Páscoa deles apresenta vários desses elementos até hoje, dentro do contexto judaico. Mas aqui só para a gente relembrar, né? E aí há diversas orientações que eles deveriam fazer isso, se preparar, deviam estar com as vestes preparadas, cintos, né, cingidos, e deveriam comer rapidamente. Por quê? Na verdade, Deus estava preparando os hebreus, porque Deus ia libertá-los do Egito. Deus ia tirá-los do Egito. E então eles deviam estar preparados. Mas eles deveriam matar o cordeiro e colocar aquele sangue na porta, na beira da porta, no alto. Para quê? Para que quando o anjo do Senhor viesse, ele pudesse contemplar e ver aquele sangue ali sobre aquela porta, e na casa que havia aquele sangue, o anjo vinha e passava sobre. Essa é a palavra Páscoa, passar sobre. Então o anjo, ao ver o sangue, ele passava sobre. Ou seja, não haveria morte naquela casa, não haveria morte do primogênito. E assim os judeus fizeram, assim os hebreus fizeram. Eu avanço, né? Mas só esses detalhes são importantíssimos de relembrarmos nesse momento. Então, eles assim fizeram, obedeceram, se prepararam, colocaram sangue ali sobre a porta, aspergiram, né, a porta com sangue, e aí então eles se prepararam, e diz então a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 13, que então naquela noite o anjo veio sobre o Egito. E aí ele passa, e aonde não havia o sangue, então morreram os primogênitos. A situação foi tão crítica, irmãos, tão terrível, era tanta morte naquela noite no Egito, que Faraó fica apavorado, até porque o seu próprio filho também morre naquela situação. Aliás, todas as casas que não tinham sangue havia um morto, pelo menos um morto. Em determinadas casas havia mais de um morto, porque havia mais de um primogênito. Poderia ser o pai, né, que era o primogênito, e poderia ser o filho também, que era o primogênito. Então, ou seja, irmãos, houve morte sobre todo o Egito, houve choro sobre todo o Egito, porque eles não fizeram como os judeus fizeram, como os hebreus fizeram. E então o anjo da morte passou sobre as portas das casas dos hebreus, e nas casas dos hebreus, onde estava o sangue, não houve nenhuma morte. Por quê? Porque o sangue de um cordeiro foi derramado, morto,
para que eles pudessem ser salvos. E depois dessa situação, depois dessa praga, a última praga, aí então o faraó, ele mesmo vai até Moisés, ele mesmo fala com Moisés, e ele diz então: Moisés, vão embora daqui, vão embora daqui. E aí então Moisés tira o povo de Israel, liberta o povo de Israel do Egito. Esta é a Páscoa dos judeus. Até hoje, os judeus lembram este acontecimento. Quando você fala com um judeu sobre Páscoa, ele está pensando nisso aqui. Ele está pensando nesse evento, na saída do povo de Israel lá do Egito. Então, somente neste evento. Isso é Páscoa para os judeus, né? Os judeus comemoram a Páscoa por 8 dias. Eles se preparam para essa semana. Nessa semana eles não comem nada sem fermento. Há todo um ritual da parte deles nesse sentido. No primeiro dia da semana eles fazem uma limpeza geral na casa, tiram todos os produtos que têm fermento. No período da noite eles fazem celebração nessa celebração eles recontam essa história que eu mencionei para os irmãos rapidamente. Eles leem um livrinho chamado Haggadah, que é o padrão, né, para eles contarem e lembrarem dessa história do Êxodo. E aí eles têm também as suas comidas típicas, né? Eles têm um prato especial com comidas que tenham ligação com essas coisas aqui mencionadas, que eu mencionei para os irmãos, com o cordeiro, com pão, com ervas amargas, para que eles se lembrem do quê? O que os judeus estão se lembrando? Eles estão se lembrando dessa situação, da época em que eles foram escravos no Egito. Mas Deus, milagrosamente, poderosamente, os libertou lá do Egito. Então isso é a Páscoa para os judeus, que está aí registrada nas Escrituras no livro de Êxodo. Mas eu quero prosseguir um pouquinho mais agora. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa, olhando da perspectiva também dos cristãos. Os cristãos, aqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador, também creem nessa história e leem, releem, como nós estamos fazendo aqui hoje, a história da Páscoa. Aqui está a origem da Páscoa. Porém, nós entendemos muito claramente que ali, em Êxodo, você tem a instituição da Páscoa, e essa Páscoa conta a história desse povo, dos hebreus, que foram libertados por Moisés, e que foram poupados naquele momento da história, né, por causa do sangue que foi aspergido nas portas, nos umbrais e na verga da porta. Mas nós entendemos muito claramente que essa Páscoa, ela já apontava para algo muito maior, já apontava para a vinda de Jesus Cristo. Os anos se passaram, irmãos, depois da libertação dos judeus. Os judeus foram lá, ficaram 40 anos no deserto, depois chegaram à terra prometida e a história continuou. Mas os anos foram passando, se sucedendo, até que, em determinado momento da história, Jesus Cristo veio ao mundo. Jesus Cristo veio ao mundo. Deus habitou entre nós. E Jesus nasceu lá em Belém, cresceu, diz a Bíblia, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Por volta dos seus 30 anos, ele começou o seu ministério. Quando João Batista viu Jesus, ele veio até Jesus e ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus desenvolveu o seu ministério. Ele ensinou, ele pregou, ele exortou,
Ele curou, Ele fez muitos milagres, e tudo isso confirmava e mostrava que de fato Ele era o Filho de Deus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, o Emanuel, Deus conosco, a luz do mundo, a água da vida, o bom pastor, a videira verdadeira, Ele, o único caminho, a verdade, a vida, que estava entre nós. João diz: vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Nós vimos Jesus, nós podemos tocá-lo, contemplá-lo. Mas, depois de 3 anos, Jesus chega ao término do seu ministério. Na última semana da vida de Jesus, na sua última semana, ele passou lá em Jerusalém. Esteve em Jerusalém nos seus últimos dias, aqui nesse mundo. Essa semana é interessante, irmãos, porque era exatamente a semana que era a comemoração da Páscoa dos judeus. Os judeus estavam celebrando aquele momento que eles tinham saído do Egito, e é o momento em que Jesus vai estar lá em Jerusalém, e será os seus últimos momentos, aqui como Deus encarnado entre nós. Jesus então, ele foi, e ele chegou para comemorar a Páscoa com os seus discípulos. Se você abre a sua Bíblia em João capítulo 13, você vai ver isso. Ele se reúne com os seus discípulos para comemorar a Páscoa. E é nesse momento também, lá na comemoração da Páscoa, que ele institui a ceia do Senhor. E ele diz para os seus discípulos, quando ele institui a ceia do Senhor, que era para eles comerem do pão, beberem do cálice, e ele diz: então esse é o meu corpo que é dado por vós, este é o meu sangue que será dado por vocês. Jesus então, naquela semana, se você ler os evangelhos, aí é uma segunda dica que eu quero dar para você. Primeira dica que eu já dei, né? Leia, você quer conhecer a origem da Páscoa, então leia lá Êxodo 12, 13 e 14. Segunda dica, você quer conhecer o desfecho e realmente o sentido verdadeiro da Páscoa, então agora leia os últimos capítulos de Mateus. Leia, por exemplo, Mateus capítulo 25, 26, Mateus 26, 27, 28. Leia os últimos capítulos de Lucas. Leia os últimos capítulos de Marcos, os últimos capítulos do Evangelho de João, porque todos eles relatam os últimos dias de Jesus. E aí você vai conhecer o desfecho da história e a finalidade da Páscoa. Jesus então, naquela última semana, ele foi preso injustamente, julgado, condenado, e na sexta-feira ele foi crucificado. A Bíblia diz que o seu sangue foi derramado na cruz do Calvário. Jesus então sofreu, levou sobre si os nossos pecados lá na cruz do Calvário. Por isso que João Batista já antevia dizendo: eis o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Jesus então vem, o Cordeiro perfeito, puro, o justo, e dá a sua vida lá no Calvário, em nosso lugar, o justo pelos injustos. Jesus então sofreu e foi nos últimos dias, nos últimos momentos. Se você lê esses relatos lá em Mateus, por exemplo, e você vê como eles fizeram isso com Cristo, ele sofreu intensamente, tanto de maneira no seu físico, como também ele sabia muito bem o sofrimento que estava por vir. Lá no Getsemane, antes ainda de ir para o Calvário, Jesus ele chegou a orar ao Pai e dizer: Pai, se possível,
afasta de mim esse cálice. Ele ora mais que uma vez nesse sentido. Mas ele diz: contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. E Cristo foi levado ao Calvário. Cristo foi conduzido ao Calvário, crucificado, bateram, cuspiram, pregaram, fizeram uma coroa de espinho, todos os maus tratos possíveis, tanto por parte dos sacerdotes, como dos soldados, como das injúrias das pessoas que ali passavam, da zombaria, dizendo: salva os outros, porque não salva a si mesmo. Como dos ladrões que ao seu lado foram crucificados, que também inicialmente os dois estavam zombando dele, ainda que um deles depois se arrependeu. Mas Cristo foi até o fim. E lá na cruz, Jesus proferiu 7 sentenças. Jesus perdoou, clamou a Deus para que perdoasse, porque muitas pessoas estavam ali fazendo e não sabiam o que estavam fazendo. Jesus teve sede. Jesus clamou dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Mas Jesus também disse: está consumado. Está consumado. E ele morreu. E ele deu a sua vida em meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar. Ele pagou o preço dos meus pecados, dos seus pecados, de uma vez por todas. Aquilo que eu e você jamais poderíamos fazer, mas Ele fez. Ele deu a sua vida em nosso lugar. Ele é o nosso substituto. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim: porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, já foi crucificado, sacrificado. Interessante que Paulo usa a expressão Cristo, a nossa Páscoa. E Paulo ele veio de um contexto judaico, que sabia muito bem o que era Páscoa, a origem da Páscoa. Mas agora, depois que ele conheceu Cristo, que Cristo se revelou a ele, que ele foi salvo, que ele entendeu o que Cristo fez por ele, ele disse: Cristo, a nossa Páscoa. Ele é o nosso Cordeiro, que tirou, que pagou o preço do nosso pecado. É interessante, irmãos, porque lá na origem da história da Páscoa dos judeus, o sangue estava sobre a porta. Mas olha, o sangue também agora foi derramado por Cristo lá na cruz do Calvário. E porque Cristo é a nossa Páscoa, quando Deus olha para todo aquele que crê hoje em Cristo, Ele vê o sangue do Cordeiro. É o seu sangue que está sobre a nossa vida. E por isso o anjo da morte passa sobre. Porque é o sangue de Cristo que nos libertou, que nos livra do castigo da morte eterna. E assim como os judeus foram poupados naquela noite, assim também todo aquele que hoje crê em Cristo Jesus é salvo, é poupado, tem a vida eterna, não vai entrar em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, quando nós falamos de Páscoa, irmãos, nós estamos pensando nisso, pensando desde a sua origem lá na história dos hebreus, mas que na verdade apontava para a vinda de Jesus. E por isso que era necessário lá um cordeiro ser sacrificado, assim como Cristo seria um dia sacrificado lá na cruz do Calvário. Então, toda aquela história já apontava para uma história muito maior e muito mais
necessária para a humanidade, não somente para os judeus, mas que era a vinda de Jesus a esse mundo. Mas eu quero me estender um pouquinho mais e dizer o seguinte para os irmãos: essa é a Páscoa que nós comemoramos. Essa é a Páscoa, nós olhamos para o que Cristo fez por nós, que deu a sua vida, e por isso hoje nós temos vida em Cristo Jesus. E porque Ele deu a sua vida, nós fomos perdoados, purificados, libertos dos nossos pecados. Assim como o povo de Israel foi liberto do Egito, todo aquele que crê é liberto dos seus pecados. Mas eu não poderia deixar também de mencionar hoje que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas Ele não somente morreu, foi sepultado, mas Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E o texto que a gente leu bem no início, na verdade tratava da ressurreição de Jesus. E a ressurreição é importantíssima para nós, para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Nunca houve na história um fato como esse, tão singular, único e verdadeiro. Que fato é esse? Cristo ressuscitou. Esta é a mensagem que ecoa há quase 2000 anos. Jesus Cristo não ficou lá no sepulcro, mas Ele venceu a morte. Essa é a mensagem que fala de um Cristo vivo, não de um Cristo morto. Por isso nós celebramos a ressurreição, olhamos para a Páscoa e nós celebramos um Cristo vivo, que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, que não nos deixa, que não nos desampara, cuja presença vai conosco, que intercede por nós. É isso que nós celebramos. Celebramos a mensagem que o anjo falou. Ele não está aqui. As mulheres foram lá no domingo, bem cedinho, foram lá para poder ver no sepulcro, e quando elas chegam, a pedra tinha sido tirada, e o anjo então disse para elas: Ele não está mais aqui, Ele já ressuscitou. Essa é a mensagem que elas saíram de lá e anunciaram. Essa é a mensagem que os apóstolos, depois de constatarem, saíram anunciando: Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Quando Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15, e é outra dica importante para você ler nesses dias, leia 1 Coríntios capítulo 15, é a terceira dica que eu dou hoje para você. Leia o início da história lá, da Páscoa, Êxodo. Leia a respeito da morte e da ressurreição de Jesus em Mateus capítulo 26 ao 28, e leia 1 Coríntios capítulo 15, falando especificamente da ressurreição. E aí Paulo vai dizer assim: olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. E se Cristo não ressuscitou, nós estamos ainda nos nossos pecados. Mas não, ele vai dizer assim: Cristo de fato ressuscitou. Cristo de fato ressuscitou, venceu a morte. Ele foi morto, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E Paulo vai dizer assim: ele depois foi visto pelos apóstolos e por Pedro. E aí ele diz assim: em uma determinada ocasião ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, para não deixar dúvida alguma. Porque alguém podia falar assim: não, isso é coisa dos apóstolos, só eles viram, Mas não, 500 pessoas de uma só vez viram o Cristo ressurreto. Então essa é a mensagem que eles saíram pregando, irmãos. Essa é a mensagem. Se Cristo não tivesse ressuscitado, imagina seus discípulos, que quando Cristo foi preso, todos fugiram. Pedro negou, os demais fugiram. O que houve de mudança para que esses apóstolos, para que esses discípulos pudessem abraçar o Evangelho, de tal maneira que eles saíram depois pregando e anunciando? Sabe o que foi? A ressurreição. Cristo ressuscitou, e Jesus tinha falado inclusive para os discípulos isso. Ele tinha dito assim: olha, vocês, depois que eu morrer, é interessante, isso, estava meditando essa semana nisso.
Cristo falou várias vezes para os discípulos: olha, eu vou ser morto, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E quando Jesus diz assim: quando eu ressuscitar, vocês vão lá para Galiléia, que eu vou lá para encontrar vocês. Ele fala até o lugar para eles se encontrarem, depois da ressurreição, né? Quer dizer, estava tudo dito já para eles, irmãos. Aliás, é impressionante como as profecias das Escrituras se cumpriram na ressurreição. Aliás, as profecias em todos os sentidos na vida de Jesus, desde a cidade do seu nascimento, Belém, a toda a sua vida, e principalmente quando você olha para a morte de Jesus, detalhes impressionantes, irmãos. Detalhes, por exemplo, a respeito da morte de Jesus, como por exemplo, que nenhum dos seus ossos seriam quebrados, e de fato não foram, ainda que era um costume das pessoas quebrarem ossos daqueles que estavam na cruz, para que eles morressem mais rápido, mas de Jesus não. Detalhes que falam então da vida de Jesus, da vinda dele, da sua morte, de todos os detalhes, e até dizendo: olha, depois, Jesus fala assim: depois da minha ressurreição nós vamos nos encontrar na Galiléia. Então tudo isso impactou os discípulos, a ponto deles saírem anunciando, pregando, anunciando a mensagem do Evangelho da ressurreição de Jesus. De fato, Cristo ressuscitou. Alguém já disse que a ressurreição não poderia ser sustentada em Jerusalém por um dia sequer, ou mesmo por uma hora, se o túmulo vazio não fosse aceito por todos como um fato consumado. E é verdade, irmãos, facilmente seria desmascarado, mas não, Cristo ressuscitou. E Paulo, então, em 1 Coríntios capítulo 15, ele mostra que Cristo foi a primícia, né? Mas isso mostra que nós também um dia, os nossos corpos serão ressuscitados. Então mesmo aquela pessoa que morreu em Cristo, mas um dia o seu corpo, ela morre, ela já está lá com o Senhor, a sua alma, o seu espírito, mas o seu corpo um dia será também ressuscitado, assim como o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo foi a primícia, mas nós também seremos ressuscitados. A ressurreição então é a comprovação suprema da identidade divina de Jesus e de seu ensino inspirado. É a prova do seu triunfo sobre o pecado e a morte. É a antecipação da ressurreição dos seus seguidores. É a base da esperança cristã. É o maior de todos os milagres. Cristo ressuscitou. E é esta mensagem que nós proclamamos. Proclamamos que Cristo veio ao mundo, deu a sua vida por nós, mas Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. E aí eu quero concluir hoje a minha mensagem dizendo o seguinte para os irmãos: o que é Páscoa para nós? O que a Páscoa mostra para as nossas vidas? Em primeiro lugar, a Páscoa marca o novo começo para o povo de Deus. Marcou para o povo de Israel, marca para todo aquele que crê em Cristo Jesus. O povo de Israel foi escravo muitos anos no Egito, mas eles foram libertos. O homem sem Deus é escravo também, irmãos. Sabe o que é muito pior, irmãos, do que ficar no meio dessa pandemia de quarentena? Muito pior é ser escravo do pecado, é estar sem Deus nesse mundo, sem esperança. O mesmo Paulo, no capítulo 15, aos Coríntios, ele diz assim: olha, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas às coisas dessa vida, ele diz assim: somos os mais infelizes de todos os homens. Triste, irmãos, triste são pessoas que estão sem Deus, sem esperança nesse mundo, escravas do pecado. Muito pior do que quarentena, sem comparação alguma. Essa é uma escravidão terrível, essa é uma dificuldade enorme. Mas a Páscoa
mostra que há possibilidade de um novo começo. Mostra que Cristo, assim como Cristo libertou, como Deus libertou o povo de Israel, Cristo também morreu para libertar do pecado todo aquele que crê. Segundo lugar, a Páscoa mostra que Deus salva o seu povo através do Cordeiro que foi morto. Páscoa, Cristo, Deus salvando o seu povo através do Cordeiro. Tanto lá os hebreus, o Cordeiro que precisava ser morto, como esse Cordeiro que era morto, que foi morto lá, apontava para a vida de Jesus, em que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A salvação só vem através da morte do Cordeiro, só vem através da morte do Cordeiro, Cristo Jesus. Cristo é o nosso Cordeiro, é aquele que foi morto em nosso lugar, perfeito, único, que morreu de uma única vez, que derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Terceiro, Páscoa lembra a gente o seguinte, que é necessário crer de todo o coração. Crer, e no caso dos judeus, eles precisavam crer, e isso se manifestava de que forma? Eles precisavam aspergir o sangue sobre a porta, sobre a casa deles. Hoje, para que alguém seja salvo, ele precisa crer. Como diz Jesus, ele precisa ouvir a palavra. Quem ouve a minha palavra e crê, e confia de todo o seu coração, ele diz assim, para que essa pessoa possa ser salva, para que debaixo do sangue do Cordeiro, confiado no sangue do Cordeiro, ela possa ser salva. Então é necessário, como eles precisavam crer, hoje também as pessoas precisam crer. Sem arrependimento, sem a pessoa crer em Cristo Jesus, não há salvação. E em nenhum outro, se não for o sangue de Cristo, também não há salvação. Número 4, a Páscoa é um memorial para que as novas gerações conheçam a salvação de Deus. E é isso, irmãos. Tanto para os judeus, como no início, lá na instituição da Páscoa, como para nós, a Páscoa é para a gente lembrar do que Cristo fez por nós, e para que as novas gerações, para que as pessoas conheçam que verdadeiramente somente Cristo traz salvação. Número 5, Páscoa nos lembra e nos traz a mensagem de esperança, de vida, pois Cristo ressuscitou. Ou seja, irmãos, o nosso Redentor vive. Nós cremos num Deus não morto, mas sim cremos num Cristo vivo. Ele venceu a morte, como foi profetizado. Ele está vivo e por isso hoje Ele salva, Ele justifica, Ele dá vida eterna. E é essa a mensagem que nós pregamos e anunciamos, a mensagem de um Cristo vivo. É por isso que a nossa esperança está em Cristo, por isso que temos vida, porque a nossa vida vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, finalizo dizendo para os irmãos e para todos, que Deus conceda a você e a sua família uma Páscoa muito abençoada. Ainda que no momento mundial que estamos vivendo, momento difícil, mas se você está debaixo do sangue do Cordeiro, se você conhece Cristo como Salvador, se Ele é o centro da tua vida, você foi salvo, você tem uma viva esperança. Você pode olhar para o alto, olhar para o Senhor, mirar a sua vida nele e assim prosseguir, porque nós temos vida e vida em abundância em Cristo Jesus. E com isso eu quero desejar a todos uma excelente Páscoa, que Deus abençoe você, sua família, e que Cristo realmente possa ser o centro, possa ser lembrado, glorificado nesses dias e nesse final de semana,
que ele possa ser o centro da tua vida, da tua família, e não somente nessa semana, mas todos os dias da sua vida. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar e finalizarmos esse nosso tempo. Pai, nós queremos te agradecer, te louvar, porque tu és fiel para conosco. Ó Deus, nesse final de semana, nessa semana, nós estamos lembrando especificamente, ó Deus, da Páscoa, lembrando, ó Deus, da história, desde o seu surgimento, lá com os hebreus, no Egito, mas principalmente, ó Deus, recordando do ponto mais importante, que é justamente a vinda de Jesus a este mundo. E Pai, nós queremos com o nosso coração, na tua presença, te agradecer, te louvar, porque Cristo um dia veio até nós. Obrigado, Deus, por tão grande salvação. Obrigado pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, pelo seu sangue derramado, pela eterna redenção que Ele nos concedeu ali, pelo perdão dos nossos pecados, pela reconciliação contigo, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos salvou. E Pai, queremos que as famílias aqui da igreja, os irmãos em Cristo, todos aqueles também que de alguma forma possam ver ou ouvir essa mensagem, que nós possamos, ó Deus, entender o que Cristo fez por nós, e que possamos viver todos os nossos dias para o louvor, a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Derrama, Deus, da tua bênção, da tua paz sobre o teu povo. Fortalece-nos, ó Deus, nesses dias, e que possamos sempre lembrar da presença do Senhor Jesus Cristo conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Te agradecemos, ó Deus, e oramos em nome de Jesus. Amém?